Mas a grande preocupação hoje, e eu acho que tem que ficar preocupado mesmo, é o seguinte, e quem sou eu para fazer análise econômica, né? Mas tudo bem, mas eu leio o jornal. Então é o seguinte, o governo está dando, por exemplo, para as montadoras 8 bilhões de reais aí. Mas as centrais sindicais querem uma garantia de que não vai haver desemprego. Então é o seguinte, o governo vai lá, dá o dinheiro, certo? E depois eles não podem mandar ninguém embora. Tá bom, aí é legal. Então é o seguinte, as montadoras pegam o dinheiro, ficam com esse dinheiro todo para elas aí, acaba tendo até lucro, né? E depois disso os caras, sem fazer nada lá, não existe uma contrapartida. Então tem que, se vai dar, o dinheiro que vai dar é nosso. Né? Não é só de quem está trabalhando na montadora, não é dinheiro de todos nós. Então tem que existir uma fiscalização e uma contrapartida, porque também dá. Para depois é o seguinte, aí depois fica assim, não pode mandar ninguém embora porque nós fizemos um acordo com eles aqui, não vamos ficar parados, mas vamos ficar ganhando. E nós? Como é que nós não trabalhamos lá? Aí tem o perigo da decisão política e a decisão econômica. Exatamente. Politicamente, o governo precisa fazer isso, ou ele acha que precisa fazer isso. Economicamente, ele estaria o quê? Comprando vaga do empregado dentro da empresa? Percebe? A gente não pode aceitar. Exatamente, está aqui, ó. Fica a foto do Paulinho que ele está querendo, ele quer uma garantia de que as montadoras não vão dispensar os seus funcionários. Mas e aí, como é que vai pagar a conta? Exato. Paulo, você tocou em fiscalização e eu estou voltando lá na questão da Bolsa Família. Eu tenho para mim assim, a gente sabe que o país tem uma distribuição injusta de renda, que existem aqueles bolsões de miséria, sim, e que existem aquelas pessoas que precisam da Bolsa. O que dá medo para a gente é que medida provisória no Brasil vira definitiva. Exatamente. E este uso indevido das pessoas. Então, para mim, tinha que ter uma fiscalização rigorosa e encontrou um empresário empregando as pessoas nessa condição, teria que ser punido, ele teria que ser punido quem está recebendo a Bolsa indevidamente, para não prejudicar aqueles que realmente precisam. O governo até faz isso, né? O governo até faz isso. Eu acho que o Bolsa Família realmente é um programa muito interessante, um programa legal. Agora, o governo fiscaliza, corta de muita gente, mas é sempre bom fiscalizar cada vez mais. Mas precisa descentralizar, né? Eu acho que é mais interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta agora dentro da sua área aí, é o seguinte. Nesse trabalho aí de gestão aí, depende mais de quem o sucesso? Do empregado ou do patrão? Olha, na verdade depende dos dois, mas a liderança sempre é pelo exemplo, a liderança tem que vir de cima. Então a gente percebe, às vezes, o proprietário, o patrão, reclama da equipe, reclama dos funcionários, reclama do mercado, reclama da crise, não adianta. O líder, eu acho que a liderança, a primeira coisa que ela tem que fazer, é uma definição que eu gosto muito da liderança, não sei onde que eu li isso, onde que eu vi isso, diz o seguinte: o verdadeiro líder é aquele que faz com que as pessoas façam o que ele quer, sem que elas percebam e motivados. Então o que acontece? O líder, para mim, ele é um agente capaz de realizar. E, mais importante ainda, fazer com que as pessoas realizem. Então, não adianta você ficar sentado reclamando da sua equipe, reclamando do seu colaborador. O que existe é uma série de ações que devem ser tomadas durante o processo da consultoria, e você, o dono da empresa, é o mais o ideal para estar dando esse exemplo, para estar propondo as mudanças, né? As coisas não vão acontecer e está aí. A liderança é por exemplo, é o filho, é o pai que dá exemplo para o filho, é o dono da empresa que dá exemplo para o funcionário. Se você é um patrão que grita com todo mundo, amanhã ou depois o seu funcionário vai estar gritando com o seu cliente, vai estar gritando com seus colegas. Então eu gosto muito dessa fala, liderança por exemplo. Seria jogar aquela história do QI fora e ir para a inteligência emocional. Sem dúvida, inteligência emocional. Exatamente. Acho que o professor, hoje, né? Espacial. Acho que o professor, não me engano, foi o professor Lair Ribeiro, que fazendo uma palestra em Harvard, também falou daquela história do não torça para o jacaré. Exatamente. Tem também esse mal dentro do empresariado brasileiro, de ficar torcendo para que o jacaré pegue o Tarzan. Exatamente. Ele fala mal da produção, fala mal do país, enquanto o país é poderoso sim. Não, sem dúvida. Tem funcionário, por exemplo, que ele não tem aquele comprometimento da empregabilidade, ele não sabe o que é isso. Ele atende um cliente mal, ele não faz questão de ser cortês, não faz questão de ser gentil. E o que está acontecendo? Ele não está complicando a vida, comprometendo o resultado da empresa, está comprometendo a empregabilidade dele. Sim, sem dúvida. E a empregabilidade está amarrada com aquele início da conversa, que é o empreendedorismo, pessoa proativa. Aí você não está contratado e vai dizer, hoje só faço isso, não faço mais aquilo.
Isso é o que você garante a sua empregabilidade. Exatamente, a multifunção. E aí o mercado de trabalho está passando por uma série de mudanças, né? Quais são as principais mudanças que o mercado está passando hoje? Poli, quando a gente fala de mudança, não é só o mercado de trabalho. O mundo está numa mudança, né? Tudo está mudando. É dinâmico tudo. Dinâmico, tudo é dinâmico. E o que acontece? A base do mercado de trabalho é isso. Hoje é você sair da mesmice, sair da acomodação, tentar ocupar espaço, deixar de procurar emprego, que não existe mais emprego, que existe trabalho, né? Então, aquela pessoa que tiver mais capacidade de realização é que vai estar conseguindo garantir o trabalho. Então, eu acho a mudança hoje do mercado é uma mudança até cultural, uma mudança comportamental, tem que ter uma mudança de atitude, realmente. Tem um documentário, Poli, muito bom, chamado A Questão dos Paradigmas, e o autor fala em determinado momento que quem faz as grandes transformações não são os especialistas, mas aqueles que estão abertos para receber as novas informações, as mudanças, e ele conclui assim: se você não estiver preparado para receber informações novas, novos conhecimentos, desocupe o caminho, porque alguém vai passar por cima de você. Mas isso é comum mesmo. Tem muita gente que vai falar assim, olha, esse negócio, não, eu já sei tudo. Do meu ramo, estou meu ramo há 30 anos aqui, não tenho mais nada para aprender. Não tenho mais nada para aprender, já aprendi tudo que eu tinha que aprender. Né? Então... Esse é o maior erro, principalmente quando esse erro é do empregador. Ele se acha autossuficiente, ele não está acostumado, às vezes, a compartilhar informação, e hoje quem compartilha informação tem Mas é interessante, você vê que na década de 60, com isso do rural nosso, quer dizer, todo peão, vou chamar de peão de empresa, o pedreiro, chão de fábrica, vinha da roça, se via para essa função, né? Sem cultura, sem conhecimento. Hoje, se você não tiver, no mínimo, o segundo grau muito bem feito, você não serve nem para o chão de fábrica. Fora do mercado. Então, essa é uma das mudanças grandes que a gente tem, né? Exato, é verdade. E aí que está, né? Por isso que é o seguinte, quando você vê que tem 52 mil vagas no Cine aqui em Minas Gerais, abertas, mas para pessoas que tenham cursos técnicos, principalmente. Aquele que não se preparou, ele vai acabar ficando fora do mercado mesmo. Tem que ter um mínimo de preparo para poder preencher essas vagas aí. Se ele hoje que não tem preparo nenhum, não tem estudo nenhum, ele está com o campo fechado aí. Sem dúvida. Muito bom. Bom, nós estamos em cima da hora de agradecer aqui o João Batista Cunha, que é administrador e consultor de empresas, que esteve conosco aqui, o professor Piva também. Eu, Tereziano, voltamos amanhã mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Grande abraço, até lá.